Seja bem-vindo ao canal, o seu lugar para reviver os maiores momentos do futebol, as histórias mais emocionantes e os craques que fizeram história no esporte. Aqui, você encontra tudo sobre as grandes lendas do futebol, curiosidades, análises e muito mais. Se você é apaixonado pelo jogo, já sabe, esse é o seu canal. Rivaldo, nome completo Rivaldo Vitor Borba Ferreira, nasceu em 19 de abril de 1972, em Recife, Pernambuco. Considerado um dos maiores jogadores de futebol da história do Brasil, Rivaldo teve uma trajetória brilhante tanto na seleção brasileira quanto nos clubes por onde passou. Sua carreira foi marcada por muito talento, superação e conquistas. Rivaldo cresceu em uma família de classe baixa, e sua trajetória no futebol foi uma verdadeira ascensão de superação. Começou a jogar futebol nas ruas de Recife, depois de passar pelas divisões de base do time do Santa Cruz, foi contratado pelo time profissional em 1991. Seu talento logo se destacou, o que o levou a ser contratado pelo Corinthians em 1993. Rivaldo era conhecido por sua habilidade técnica, visão de jogo, e por sua capacidade de marcar gols de fora da área, além de ser um grande batedor de faltas. Rivaldo foi um dos pilares da seleção brasileira durante a década de 1990 e início dos anos 2000. Sua primeira convocação para a seleção aconteceu em 1993, mas foi durante a Copa do Mundo de 1998, na França, que ele se consolidou como uma das estrelas do time. Embora o Brasil tenha perdido a final para a França naquele torneio, Rivaldo fez uma excelente campanha e foi um dos principais jogadores da equipe. A grande consagração de Rivaldo aconteceu na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul e Japão, quando ele foi um dos principais jogadores da seleção brasileira, que conquistou o pentacampeonato. Rivaldo teve um desempenho decisivo durante o torneio, marcando gols importantes, incluindo um gol memorável contra a França na fase de grupos. Na final contra a Alemanha, Rivaldo participou ativamente, e a seleção brasileira venceu por 2-0, garantindo a vitória histórica. Após sua aposentadoria dos campos, Rivaldo se manteve envolvido com o futebol de outras formas, inclusive como empresário e diretor técnico de times de futebol. Além disso, Rivaldo também fez um breve período de atividade política, candidatando-se a um cargo público no Brasil, embora não tenha sido eleito. Rivaldo é amplamente considerado um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Sua habilidade técnica e seus feitos com a camisa da seleção brasileira, especialmente na Copa do Mundo de 2002, fazem dele um ícone eterno. Rivaldo teve uma trajetória memorável com a seleção brasileira, sendo um dos jogadores mais importantes das equipes que disputaram as Copas do Mundo de 1998 e 2002, além de ser uma figura de destaque nas eliminatórias e em outros torneios internacionais. Aqui está um detalhamento sobre sua participação e feitos com a camisa canarinho. Sua primeira grande exibição aconteceu durante as eliminatórias para a Copa de 1998, quando se destacou como um dos melhores jogadores da seleção, ganhando uma vaga permanente. A Copa do Mundo de 1998 foi a grande vitrine internacional de Rivaldo, embora o torneio não tenha terminado como esperado para o Brasil. Ele foi um dos principais jogadores do time durante a competição, com atuações sólidas e importantes gols. O Brasil chegou à final contra a França, mas perdeu por 3-0, em uma partida que ficou marcada por muitas especulações sobre a condição física e psicológica de Ronaldo, o principal atacante brasileiro na época. Rivaldo, no entanto, teve uma boa participação ao longo do torneio, marcando gols e sendo um jogador-chave no meio de campo. Rivaldo foi um dos pilares do time, jogando de forma brilhante e decisiva. Durante o torneio, ele marcou alguns gols fundamentais, incluindo um golaço contra a China, e teve uma participação crucial no famoso gol de Ronaldo na final contra a Alemanha. Em uma das jogadas mais lembradas do torneio, Rivaldo, com grande inteligência, simulou ser atingido pela bola em um chute de Ronaldinho Gaúcho nas quartas de final contra a Inglaterra, o que acabou dando origem ao gol que selou a classificação do Brasil para a final. A jogada gerou polêmica, mas ficou registrada como uma das mais famosas da Copa. Além das Copas do Mundo, Rivaldo também teve participações importantes nas eliminatórias para 2006 e em outras competições internacionais, como a Copa América e a Copa das Confederações. Durante as eliminatórias para 2006, Rivaldo continuou sendo um dos pilares da seleção brasileira, mesmo já estando em uma fase mais madura da carreira. Rivaldo era um jogador extremamente técnico, com grande visão de jogo, controle de bola e habilidade para fazer passes decisivos. Embora fosse um meia ofensivo, também possuía uma incrível capacidade de finalização, sendo um goleador nato, especialmente de fora da área.
Sua habilidade com o pé esquerdo, precisão em cobranças de falta e capacidade de fazer gols importantes o tornaram uma peça-chave no meio-campo da seleção brasileira. Rivaldo é lembrado como um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira, especialmente por sua atuação na Copa de 2002, onde conquistou a Copa do Mundo e consolidou seu nome na história do futebol. Além de suas conquistas, Rivaldo foi uma figura de liderança e competência técnica, ajudando a seleção brasileira a manter-se no topo do futebol mundial durante sua época. Atualmente, Rivaldo está aposentado dos campos, mas continua envolvido no mundo do futebol e em várias outras atividades, mantendo-se como uma figura influente dentro e fora do esporte. Após deixar o futebol profissional, Rivaldo permaneceu ativo no esporte, mas de formas diferentes. Em 2014, ele foi contratado como diretor técnico do Mojimirim, seu clube do coração, onde já havia jogado em sua carreira. Ele também tem se envolvido com clubes menores e eventos relacionados ao futebol, participando de jogos de despedida e outras homenagens. Além disso, Rivaldo tem feito parte de projetos sociais no Brasil, focando no auxílio a crianças e adolescentes em situação de risco social, refletindo o desejo de contribuir para a sociedade que tanto lhe deu oportunidades ao longo de sua vida. Rivaldo também tem se dedicado a algumas atividades empresariais, investindo em negócios e explorando oportunidades fora do futebol. Isso inclui a gestão de uma escola de futebol que visa formar jovens jogadores, e ele continua a trabalhar para promover o esporte e garantir que sua experiência ajude a criar oportunidades para novas gerações de atletas. Ele entende a importância de dar oportunidades para as novas gerações, especialmente as mais carentes, tendo em vista sua própria origem humilde e as dificuldades pelas quais passou para se tornar um jogador de classe mundial. Em sua vida pessoal, Rivaldo é muito próximo de sua família e é um homem de fé. Ele também compartilha frequentemente em suas redes sociais momentos de sua vida cotidiana, além de promover reflexões sobre superação e os desafios que enfrentou na carreira. Ele tem uma presença online ativa, onde frequentemente publica sobre suas iniciativas pessoais e profissionais, além de interagir com seus fãs. Rivaldo também continua sendo lembrado por sua humildade e caráter dentro e fora dos campos, características que ajudaram a moldar seu lugar na história do futebol mundial e a solidificar sua imagem como uma lenda do esporte.